Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Câmara dos Deputados realiza uma comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de fraudes e desvios na aplicação do principal instrumento de financiamento da cultura do país, a Lei Rouanet. De acordo com investigações da Polícia Federal, os incentivos fiscais concedidos estariam sido usados em eventos corporativos e até mesmo para festas particulares. Ao longo das discussões surgiram outras questões que, ao longo desses últimos anos, têm sido levantadas pelos produtores culturais. O Câmara Debate da Rádio da TV Câmara vai discutir o tema com os deputados Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, e Isalci, do PSDB do Distrito Federal. Deputados, qual o foco hoje da CPI? A gente que tem acompanhado as discussões, nós percebemos que os deputados também têm se dedicado muito a discutir os mecanismos de financiamento, discutir a própria lei em si e não só essa questão das fraudes. Como é que o senhor vê essa questão, deputado Orlando Silva? Em primeiro lugar, eu considero que essa comissão parlamentar de inquérito ela tem uma crise existencial desde que a Polícia Federal fez a chamada Operação Boca Livre. A Polícia Federal apurou durante anos denúncias envolvendo a má utilização da Lei Rouanet, o descumprimento de preceitos da Lei Rouanet, e nesse momento a Polícia Federal faz uma operação que investiga, identificou já criminosos que malversaram recursos públicos a partir da Lei Rouanet, e, portanto, a Polícia Federal está dando um tratamento adequado a esse tipo de crime contra o Brasil que foi feito por alguns falsos produtores culturais. A CPI, portanto, não pode duplicar ou replicar o trabalho que já é feito pela Polícia Federal. A essa altura, eu acredito que a CPI tem um papel de investigar o financiamento de políticas culturais no Brasil. E ao investigar o financiamento de políticas culturais no Brasil, apresentar para a sociedade brasileira e para o Congresso mecanismos que dê mais eficiência para que o financiamento público da cultura no Brasil não seja tão concentrado em cidades, estados, nem em linguagens artísticas. Então, eu diria que é preciso superar essa crise de identidade, porque alguns querem fazer o que a Polícia Federal já está fazendo. Isso é uma grande bobagem. É necessário investigar alternativas para o financiamento de cultura no nosso país. Deputado Isalci, como é que o senhor vê o foco dessa CPI? Quer dizer, a questão ainda está em cima das denúncias, quer dizer, existe uma investigação de fraude muito grande, existe um problema de fraude muito grande, ou hoje ou os senhores estão chegando nessa questão de discutir a lei? Bem, em primeiro lugar é o seguinte, nós temos aqui na casa uma comissão específica da cultura. É lá que nós vamos debater a questão cultural, a questão da lei, aperfeiçoamento, discutir realmente os projetos do governo com relação à política de cultura. Agora, está previsto na Constituição e aqui no regimento, inclusive, a CPI, é Comissão Parlamentar de Inquérito, para você apurar. Cabe ao parlamentar, inclusive, e essa é uma das obrigações do parlamentar, fiscalizar o Executivo. E o que a gente percebe, né, e eu já estou acompanhando isso há algum tempo, é que o governo gasta muito e gasta mal. Muitas vezes por incompetência, outras vezes por falta de informatização, por falta de sistemática de política de fiscalizar os gastos públicos. Então, o que nós estamos apurando, evidentemente que, por exemplo, essa Operação Boca Livre foi detectada através de uma denúncia. Desde 2001, essa Beline já atua no mercado, desde 2001, buscando recursos da Lei Rouanet, e só em 2011, com uma denúncia, é que houve, então, por parte do Ministério, um encaminhamento para a CGU, que levou 2 anos, que agora que chegou na Polícia Federal e no Ministério Público. Portanto, quando chegarem as pessoas que foram responsáveis por isso, né, praticamente o dinheiro já foi, não tem como recuperar, as pessoas já foram embora. Basta ver agora, o ministro apresentou uma situação onde tem mais de 20 mil projetos sem prestação de conta, sem analisar a prestação de conta. Então, falta realmente um controle total, mas muitas vezes em função realmente da informatização. O governo é totalmente analógico, né, e precisa então melhorar o controle. Agora, a Câmara tem como ajudar muito isso, né? Observando a relação com o Tribunal de Contas, o que está acontecendo no Ministério. O ministro apresentou para a gente o que ele detectou quando chegou e as propostas já de melhoria com relação ao controle das prestações de contas, que é basicamente o maior problema disso. Agora, a Operação Boca Livre é apenas um item
agora começam a aparecer outros, aqueles que usaram a Lei Rouanet, né, de uma forma distorcida, e cabe à CPI apurar isso também. Pois é, uma das questões, o senhor citou o TCU, o Tribunal de Contas da União, uma das observações e recomendações que saiu do último trabalho da TCU sobre a Lei Rouanet, é que a Lei Rouanet só financiava coisas muito lucrativas, né? Só financiava grandes eventos. A Lei Rouanet financia Cirque du Soleil, financia Disney on Ice, quer dizer, grandes eventos que dão muito lucro, né? Como é que os senhores veem essa questão? Isso é um desvio? Isso é um problema da lei? Como é que o senhor vê, deputado Orlando Silva? Olha, a lei, ela permite o financiamento de grandes eventos. A lei, nos termos de hoje, permite o financiamento de atividades que, aparentemente, seriam lucrativas sem nenhum tipo de incentivo. Já que a lei permite, você não pode criminalizar um produtor cultural que utiliza a lei para sustentar um evento desse tipo. Talvez o erro esteja noutra questão. O problema do Brasil, do financiamento da cultura, é que existe um padrão, que é a Lei Rouanet, que é o principal fomentador da cultura no Brasil, e essa lei dá poder ao departamento de marketing das grandes empresas. Quem decide onde vai aportar recursos para projetos, eventos, atividades culturais, são os diretores de marketing das grandes empresas. O Ministério da Cultura passa a ter um papel secundário. Por isso que a Câmara dos Deputados acertou quando aprovou o Procultura, que tem como base um Fundo Nacional de Cultura. E esse fundo é um fator para equalizar as desigualdades regionais. Esse fundo vai impedir a hiperconcentração na cidade de São Paulo, na cidade do Rio de Janeiro. Porque, veja, não é no estado de São Paulo, nem mesmo no estado do Rio de Janeiro, nem mesmo no estado de Minas Gerais. É na cidade de São Paulo, do Rio, um pouco em Belo Horizonte. Então não é razoável isso. É necessário você ter um outro padrão de financiamento de projetos culturais e por isso que eu apoio o Procultura, que foi votado na Câmara e está dormindo no Senado. Espero que, à luz dessas denúncias que envolvem a Lei Rouanet, o Senado desperte, vote essa medida que vai garantir recursos adequadamente para a cultura no Brasil. Deputado Zossi, como é que o senhor vê essa questão do financiamento de eventos lucrativos? Quer dizer, tem como corrigir isso? Tem, óbvio, porque quem comanda mais a questão dos recursos é o próprio governo. Se você olhar os 10 maiores financiadores, são as estatais. Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES. Então, o governo é que deveria focar mais nos projetos. Tem muitos projetos maravilhosos financiados pela Lei Rouanet, projetos pequenos. Agora, o que nós precisamos, e aí é importante a CPI, é que a Polícia Federal e o Ministério Público não tenham uma visão cultural, é só questão investigativa. Então, a gente precisa também ponderar com eles, né, essa questão da análise, por exemplo, o que é cultural, o que não é. A Polícia Federal não tem essa expertise, né? Então, é importante que nós possamos também contribuir nesse sentido. Agora, de fato, há algumas distorções. Esse caso, por exemplo, foi uma questão que o tribunal levantou do Rock in Rio, que é um evento grande, que foi aprovado na época 12 milhões de captação, né, e que tinha tudo para funcionar independente da Lei Rouanet. Mas é legal, é permitido. O tribunal é que recomenda ao Ministério para que realmente observe e não incentive ou faça qualquer coisa no sentido de financiar isso, né? Não só o Rock in Rio, mas tem vários eventos grandes que poderiam ser, mas que é difícil para os técnicos também avaliar se será ou não vai ter resultado positivo financeiramente. Então fica muito difícil. Entra em debate um tema que é o valor cultural. Se tem valor artístico, não tem valor artístico. Isso é perigosíssimo. Porque quem vai arbitrar se tem ou não tem valor artístico é o público que vai fruir daquele espetáculo, daquele evento. E mesmo a sustentabilidade econômica é discutível, porque depende, inclusive, das contrapartidas que você pode oferecer. Você pode ter ingressos gratuitos para a formação de público, que é importante. Se você tem um determinado projeto que é só privado e não tem nenhum tipo de incentivo, o ticket pode ser um valor alto, impedindo o acesso. Portanto, é mais complexo. O que fazem normalmente? Isso que eu até sugeri ao ministro isso. Primeiro, a fiscalização a posteriori é muito difícil, principalmente feita depois de 2, 3, 4, 5 anos. O que você tem que fazer, e isso já existe no mundo, né, desenvolvido, é você, no valor do financiamento, no valor do apoio, você já definir uma parcela para a auditoria, mas uma auditoria concomitante, né, durante o processo, não depois que já aconteceu. Uma das irregularidades, por exemplo, é a questão dos ingressos mesmo, porque existe na lei, né, 10% ser totalmente gratuito, 20% você tem que cobrar pelo mesmo preço a metade, 50% de desconto. E não tem essa fiscalização em loco. A maioria dos eventos que acontecem não tem, até porque o Ministério também não tem estrutura para isso. Portanto, tem que encontrar mecanismo, e aí é que eu digo que a gente precisa
achar um meio termo, e a sugestão que dei foi essa, que definisse um percentual, 2%, depende do valor, para que haja uma auditoria concomitante à aplicação dos recursos, né? Mas precisa aperfeiçoar a fiscalização. O Ministério não tem realmente os controles adequados. Por exemplo, uma das características da prestação de contas são notas de empresas que não existem, ou empresas paralisadas, né, que só emite nota. Então, isso tem que ter um link com a Secretaria da Receita Federal para ver se o CNPJ daquela instituição, na prestação de conta, se a empresa não está paralisada, se não é fantasma, esse tipo de coisa. Existe uma outra questão também, deputado. O senhor falou que quem decide é o departamento de marketing, mas você não pode, é natural que as empresas queiram ter seu nome associado a eventos que, com certeza, vão ter grande público. Claro, né? E o deputado Zalci, ao criticar as empresas estatais, argumentar que o governo poderia dirigir, eu considero que não. Veja, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, concorrem no mercado. Eles têm que oferecer resultados. Isso interessa ao país. Para ter resultados, eles têm que construir uma estratégia, inclusive de marketing, para dar lucratividade para a atividade dessas instituições. Então, não vamos nós esperarmos que empresas públicas façam aquilo que é o papel do Estado. É diferente. Uma sociedade anônima, uma empresa de economia mista como a Petrobras, tem que dar resultado para os acionistas também. No caso do Estado, nós temos que ter um fundo público que tenha critérios claros de utilização dos recursos, com transparência, que permita você descentralizar no país, descentralizar nas linguagens artísticas, de modo que torne efetivo a multiplicação do fomento à cultura. E não pode subordinar ao interesse de uma empresa estatal que seja, ou privada, porque eles seguem a um padrão. Nós temos que quebrar o padrão de financiamento da cultura a partir da Lei Rouanet. Essa proposta que o deputado Orlando está colocando, basicamente acaba com a Lei Rouanet, porque, evidentemente, que as empresas que pagam impostos, elas só vão financiar a cultura, não digo todas, mas grande parte delas, se elas tiverem uma contrapartida, evidentemente, né? Agora, o que eu digo é o seguinte, isso nós estamos apurando, mas nas empresas estatais, normalmente, os financiamentos, os projetos a serem patrocinados, há influência política, e isso também faz parte da investigação da CPI. Nós vamos verificar até que ponto esses patrocinadores ligados ao governo, que são no caso das estatais, que foram os maiores, teve ou não indicação política nesses projetos. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta daqui a pouco com esse debate. O Câmara Debate está de volta e hoje nós conversamos sobre a Lei Rouanet com os deputados Zalci, do PSDB do Distrito Federal, e Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Deputado Zalci, a gente terminou, o deputado Orlando se referiu aqui ao Procultura, que é um projeto que foi debatido na Câmara, está no Senado, que é exatamente para alterar, para entrar no lugar da Lei Rouanet. Uma das críticas que os produtores culturais fazem é que a Lei Rouanet só patrocina os grandes, e só patrocina os grandes, como o deputado Orlando Silva falou, de algumas regiões do país, né, que seria importante pulverizar, que existem projetos que não são tão comerciais, que precisariam de patrocínio, os casos de ópera, alguns, enfim. O senhor acha que o Procultura pode mudar isso? Evidente, o Procultura é um projeto maravilhoso, que foi aprovado aqui por nós. Agora, o que tem que ressaltar aqui primeiro, a Lei Rouanet, ela não só beneficia os grandes, são muitos projetos, porque às vezes a divulgação é que não é tão grande, mas tem muitos financiamentos de projetos maravilhosos, pequenos. Agora a questão da concentração, primeiro, a lei, ela estabelece apenas para as empresas que têm lucro real. E no Brasil são poucas, 80% das empresas do país não são lucro real, né? Você deve ter aí 10, máximo 15% das empresas que adotam o regime de lucro real. E, evidentemente, que essas empresas estão concentradas no Centro-Oeste, grande parte em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Então, a concentração das empresas está no Sudeste. Portanto, a gente precisa... Mas já existe realmente uma distribuição, não ideal, evidentemente, mas gradativamente as coisas estão evoluindo para as outras regiões. A gente precisa, talvez, trabalhar um pouco mais isso. Agora, a questão do fundo, eu vejo assim, nem todas as empresas vão colocar recursos no fundo sem ter a liberdade de usar a sua marca, porque é o que foi dito aqui, é verdade. A Lei Rouanet, né, grande parte das empresas que investem nela querem a contrapartida de usar o nome da empresa, o marketing da empresa. Agora, de fato, hoje, e eu fiz aqui um diálogo com as empresas que foram patrocinadoras, e a gente percebe isso mesmo, quer dizer, quem define hoje a política
cultural da empresa, né, onde vai investir, é o marketing. Né? Mas essa é a discussão que nós estamos fazendo. Né? E a questão do fundo é importante, mas não pode ser só das empresas. Esse fundo seria de dinheiro público? Como é que funciona? Quer dizer, quem decidiria não seria a empresa? Não. No Procultura, você tem um fundo que é baseado em recursos públicos. Loteria. Em recursos públicos, de várias fontes. Né? Você pode ter a fonte do Tesouro, pode ter a fonte de loterias e outras iniciativas. Mas seria um fundo público, com seleção de projetos a partir de editais, e aí você colocaria as mediações. Teria que ter em todas as regiões do país, teria que ter todas as linguagens artísticas. Então, eu aposto nessa ideia, de um fundo público que tenha edital de seleção de projetos transparente, de modo que a gente possa ter os melhores resultados na pulverização do financiamento de cultura no Brasil. A CPI está ouvindo diversos ex-ministros e o atual ministro já foi ouvido também. O senhor comentou até, deputado Zalci, que ele trouxe sugestões de como resolver essa situação. O senhor pode falar de algumas delas? Não, sim, ele trouxe o que ele recebeu, né, como ele encontrou a situação no Ministério e algumas medidas já tomadas com relação a melhorar a fiscalização e melhorar a gestão da questão. O ministro é da área, conhece bem, né, implementou. No caso da prestação de conta, ele trouxe a questão, a novidade, né, do cartão, que se bem conduzido, né, porque hoje você pode receber o recurso numa conta e aplicar o recurso em outra conta. Então, o que ele está simplificando é ter um cartão específico que cuida do projeto todo, ou seja, desde a receita quanto à aplicação. Mas o mais importante também são os mecanismos de fiscalização. Ele trouxe já o diálogo que teve com a Receita Federal, com a CGU, de uma forma de fazer integrado essa fiscalização. Portanto, né, valorizar, inclusive, porque ele disse, e é verdade, na cultura, você não pode ficar trabalhando apenas com pessoas de cargo comissionado, sem vínculo com a política. E muda governo, muda todo mundo, não dá. Então você tem que valorizar realmente o servidor do quadro, né, que seja servidor público, que possa realmente acompanhar, porque o programa continua, muda os governos e os programas têm que continuar. Então, são algumas sugestões que ele trouxe, que já estão sendo implementadas, que eu acho que vai melhorar realmente, principalmente o controle, que é o foco da CPI. O senhor concorda, deputado Orlando Silva? Eu concordo. Eu creio que nós temos que tomar cuidado, inclusive em não criminalizar a cultura, não criminalizar artistas. Essas providências de fiscalização não começaram hoje. O Tribunal de Contas da União tem um papel-chave, já produziu alguns acórdãos orientando iniciativas de controle do âmbito do Ministério da Cultura. A CGU firmou entendimentos com o Ministério da Cultura desde 2011, adotando medidas para aumentar a fiscalização. Agora, de fato, a estrutura precária que tem o Ministério da Cultura, e não é só da cultura, porque se nós formos abrir outros ministérios, esporte, integração nacional, cidades, ministérios que lidam muito com convênio, a dificuldade de acompanhar as prestações de contas ela é imensa. Então, esse é um passivo que o Brasil vai ter que enfrentar, mas eu creio que não pode ser feito criminalizando nem a gestão, nem os artistas. Quando começou essa CPI, tinha uma conversa de convocar tudo que é artista ligado ao PT, que tinha posição do PT, que apoiava o governo Dilma, seria uma desqualificação da CPI, desqualificação da Câmara dos Deputados. Porque um artista ele tem direito da opinião política dele. E ele tem direito de utilizar uma lei, se a lei for usada adequadamente. Então, eu sou favorável de toda forma de controle, de transparência, de acompanhamento, sem macartismo, para usar uma expressão antiga, que os Estados Unidos viveu décadas atrás, de perseguição de intelectuais, de artistas, porque isso não serve à democracia. Mas, felizmente, pelo que eu percebi, a condução do deputado Domingos Sávio, que é o relator dessa CPI, do PSDB de Minas Gerais, tem sido uma condição muito serena e, para minha surpresa, devo dizer, que o presidente da comissão, Alberto Fraga, para minha surpresa, tem sido um conciliador e creio que essa CPI, ao final, deve chegar a bom termo e dar boas indicações para aperfeiçoar o sistema de cultura do Brasil. Então, um dos problemas dessa... O maior problema que acontece hoje no país é que o Brasil, os ministérios, o governo em si, governo, seja local, seja federal, ainda são analógicos. Na era digital não existe nenhuma informatização. Eu até coloquei agora no orçamento uma rubrica exatamente para informatizar a gestão pública. Então, cada ministério tem vários projetos, vários programas, Excel, Word, e depois o funcionário sai, leva tudo isso para casa e fica sem nenhum controle. Então, o que falta, principalmente para a fiscalização, é a automação, a sistematização
né, na era digital e colocar isso tudo informatizado. Agora, uma das questões é que talvez tenha sido a origem dessa desconfiança de que só eram aprovados projetos de quem era a favor do governo, se bem que a Lei Rouanet já existe há muitos governos, né? Já mudou, gente. É a questão de que o Ministério da Cultura é que aprova os projetos que vão poder captar dinheiro das empresas, que poderão ter o desconto no seu imposto. Existe alguma discussão sobre como fazer essa seleção? Existe uma comissão hoje do Ministério que faz. Existe alguma ideia de que isso mude? Existe. O problema que eu vejo é a falta da informatização, mas a questão da definição, né, precisa ser. Hoje tem uma comissão, tem os pareceristas que dão parecer do projeto e tem uma comissão técnica que aprova ou não, né? Então, eu vejo que o sistema, se bem controlado e bem fiscalizado, ele funciona. O que falta realmente é você ter, por exemplo, uma informatização que possa, o Ministério da Cultura, imediatamente na prestação de contas, já acessa lá a Receita Federal, a CGU, para ver se, aqui, né, se esses mecanismos são consolidados, se tem o CNPJ funcionando, se está regular, se não está. Eu acho que a coisa está muito mais na fiscalização. Agora, é evidente que com esse projeto criou-se grupos captadores e que eles verificam qual é a empresa que tem lucro real. Aí você tem uma série e aí acho que tem conivência sim de alguns servidores da cultura, a Polícia Federal está verificando, mas pelo que eu apurei, eu não tenho nenhuma dúvida que de 25 anos e, né, você encontrar uma boca livre dessa em 2011, só agora em 2016 a coisa está caminhando, alguém, ou o funcionário na área de liberação, de aprovação, deve ter alguma influência com relação a esses grupos. Então as pessoas vão nas empresas, oferecem pacotes, evidentemente que atrativo para as empresas, que às vezes não é nem o dono da empresa, é um gerente ou alguém que também na empresa vai ter algum benefício, e fazem então essas maracutaias que fizeram como a Boca Livre. Apresenta um projeto e realiza outro, é muito comum isso. Essa é uma distorção. É uma distorção, porque o problema no Brasil, eu não diria que a dificuldade é aprovar o projeto, e nem ter dirigismo para aprovar o projeto. Porque aprovar o projeto é fácil. Você tem um comitê de admissibilidade que checa se os critérios formais foram cumpridos. É evidente que 99% dos casos, os critérios formais são cumpridos. Os pareceristas, se não for algo chocante, flagrantemente fora do campo da arte, e o campo da arte é bastante extenso, os pareceres são favoráveis. O que acontece é que muitos aprovam projetos, pouquíssimos captam recursos. Eu ia perguntar só uma coisa, deputado. Existe uma proporção entre os projetos aprovados e os que conseguem... Quando a gente fala em distorção regional, essa distorção já vem dos projetos aprovados ou é na hora de conseguir o dinheiro? A distorção é acentuada desde a apresentação do projeto. Se eu pego um dado aqui do último ano, enquanto no Sudeste aprovou 59 mil projetos, a região Norte aprovou 1.000 projetos. 60 vezes mais. Claro que isso aqui tem a ver com a concentração da economia, mesmo da população, vários fatores que hiperconcentram as empresas que têm o lucro real, hiperconcentram no Sudeste. Mas há uma concentração forte na apresentação dos projetos e essa concentração se repete na captação dos recursos. E o fato é que a grande maioria dos projetos apresentados não captam qualquer recurso. Por quê? Porque operam o departamento de marketing das empresas, por vezes mancomunados com escritórios que representam interesses. Então, esse padrão, a meu juízo, ele é insolúvel nos termos da Lei Rouanet. Por isso eu defendo um outro padrão de financiamento, que você tem que ter um fundo com edital de seleção, e no edital você discute. Tem que ter um percentual para cada região do país, tem que ter um percentual para cada linguagem artística, e é dessa maneira que você vai selecionar os projetos levando em conta a diferença do Brasil. Alguém pode dizer, mas vamos perder bons projetos no Sudeste para projetos que não são tão desenvolvidos em outras regiões do Brasil. Paciência. É assim que nós vamos estimular o desenvolvimento nacional. Deixa eu dizer o que nós já encontramos, né? Você pega, por exemplo, diversas empresas grandes do lucro real que... É o que eu disse, os captadores apresentam um projeto, a empresa aprova esse projeto, né? Só que na hora de executar o projeto, vou dar um exemplo do casamento mesmo, apresentaram um projeto de apresentação da orquestra sinfônica, etc. E aí, na realização, teve o casamento do cara, da Bellini. Então, mas na hora de prestar conta, eles prestam em cima daquilo que foi apresentado. Então, muitas vezes,
a empresa, né, só toma conhecimento disso lá na frente, né, quando já na execução do projeto. Então, há muitas distorções ainda na falta de fiscalização. Muito obrigada, deputado Zalci. Muito obrigada, deputado Orlando Silva. O Câmara Debate termina aqui. Você pode rever este ou outros programas na nossa página, câmara.leg.br/Câmara Debate. Obrigada pela audiência e até a próxima.